Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Buriti mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia para o quinto ano. Vamos começar agora na unidade 1, Astronomia e Calendários, no capítulo 1, O Universo. Vamos começar, então, na unidade 1, com o tema Astronomia, que é a ciência natural que estuda os corpos celestes. Entenda corpos celestes como os corpos que estão no céu, ou seja, planetas, estrelas, asteroides, cometas, tudo que está no espaço, no universo. Tudo é entendido como um corpo celeste. E essa é a área do conhecimento chamada de astronomia, e estuda todos esses corpos. Vamos entender agora do que se trata o estudo do calendário. O calendário é um sistema oficial de medida que usa os fenômenos astronômicos para dividir os anos, os meses e os dias. Então, basicamente, nós vamos utilizar o estudo dos corpos celestes, que é o objeto de estudo da astronomia, e observando esses corpos, definimos um instrumento de medida do tempo, na passagem do tempo, agrupados em anos, meses e dias. Vamos começar aqui entendendo esse desenho da unidade 1, Astronomia e Calendários. Nessa ilustração, nós podemos perceber 4 elementos principais: o planeta Terra, a Lua, o Sistema Solar e a Via Láctea, que é a galáxia. Essa ilustração nos dá uma ideia de como pensar a nossa localização no universo. É como se nós fôssemos explicar o endereço de nossa casa através de um desenho. Eu vou fazer uma analogia com o endereço que usamos no dia a dia, no endereço da nossa casa. Nós vivemos aqui, no Brasil. E eu vou chamar o Brasil de apartamento. Esse nome que eu vou dar para o Brasil. Nós vivemos em um apartamento chamado Brasil. O nosso apartamento fica localizado em um prédio. Eu vou chamar esse prédio de Planeta Terra. Esse prédio que nós estamos fica localizado em um bairro que é representado na imagem pelo Sistema Solar. E esse bairro onde nós moramos, chamado Sistema Solar, faz parte de uma cidade, que na imagem é representada pela galáxia Via Láctea. Com essa ilustração, nós conseguimos ter uma percepção de onde nós estamos no universo. Temos também a Lua, que em nossa ilustração assume a imagem de um pássaro. Um pássaro que fica voando em volta do prédio, que é o planeta Terra. E todo dia, da janela do nosso apartamento, nós conseguimos visualizar o pássaro voando em volta do prédio. Ou seja, nós visualizamos aqui no Brasil a Lua, que faz uma órbita em torno da Terra. Então, essa ilustração, comparando o Sistema Solar, a Terra, a Lua, a galáxia, ao endereço da nossa casa, com essa ilustração, eu quero que vocês entendam, consigam perceber o nosso endereço no espaço. Vamos começar agora a trabalhar o texto do capítulo 1, O Universo. A primeira pergunta que eu quero propor a vocês é: você sabe o que é o universo? Você pode procurar no dicionário algumas definições para universo. O livro, já no início, nos dá essa definição. Chama-se universo
todo o conjunto que existe no espaço. Eu deixei grifado em amarelo a definição. E o que vem a ser tudo o que existe no espaço? O livro novamente nos dá essa resposta. Os astros ou corpos celestes, que, como vimos, é o objeto de estudo da astronomia. Esses corpos celestes possuem características diferentes e recebem alguns nomes diferentes, como galáxias, as estrelas, os planetas, os satélites, as nebulosas, os asteroides e os cometas. Eu deixei grifado em azul aqui no livro para você encontrar. Além disso, tudo aquilo que nos rodeia também faz parte do universo. E aqui, pessoal, eu trouxe um complemento dessa informação, do que faz parte do universo. Esse complemento não está no livro. Então pense comigo. Quando você olha para uma fotografia ou um vídeo gravado no espaço, a primeira sensação que você tem é que o espaço, o universo, é um local com muito espaço vazio, sem nada. Essa é a nossa percepção, porém ela é equivocada. Todo esse espaço que parece vazio, na realidade está ocupado por algo que a ciência humana ainda não consegue explicar totalmente. Esse espaço vazio é formado por energia escura e matéria escura. E esses dois elementos juntos compõem 95,1% de tudo o que existe. Então, o que nós conseguimos enxergar são os planetas, os cometas, as estrelas, os asteroides, as nebulosas, os gases, a luz. Mas tudo isso representa apenas 4,9% do que existe. Todo esse espaço vazio, que nós não vemos nada, existe algo ali. Nós não estamos vendo nada, mas está lá a matéria escura e a energia escura, que são elementos invisíveis para os nossos olhos, mas que já foi provado que estão lá. É aquele vazio que nós enxergamos. O texto segue explicando que, durante a história do mundo, muitos povos tentaram explicar a origem do universo, contando histórias com deuses, com personagens fantásticos e explicações baseadas em mitos. A ciência, por sua vez, formulou uma explicação científica que é aceita como mais provável. Ela é a teoria do Big Bang, que em tradução livre seria a teoria da grande explosão. Os cientistas acreditam que tudo o que existe no espaço, no universo, todos os planetas, as estrelas, os gases, a matéria escura e a energia escura, tudo isso estava aglutinado em um ponto fixo, em um núcleo fixo, extremamente denso e quente. Tudo o que existia estava nesse ponto. Em algum momento da história, esse ponto que continha tudo o que existe explodiu e espalhou pelo espaço todos os elementos que existem. E por isso, a ideia da grande explosão. E a força dessa explosão foi tão forte que espalhou todos esses elementos pelo espaço. Mas isso não aconteceu uma vez e parou. Os cientistas afirmam que esses elementos se espalharam depois da grande explosão e continuam se espalhando, ou seja, o universo continua aumentando, continua crescendo, continua se expandindo nesse exato momento e continuará por um tempo indefinido ou por um tempo desconhecido. Vou fazer agora uma ilustração para tentar explicar a grande explosão do Big Bang. Vamos imaginar que essa bexiga aqui, é aquele ponto inicial, aquele ponto que continha todos os elementos aglutinados
juntos. Aquele ponto inicial que existia antes da grande explosão, ok? Agora eu vou desenhar nessa bexiga, com uma canetinha colorida, vários pontinhos na bexiga. Vou desenhar aqui e vou colocar esses pontinhos a uma distância de meio centímetro um do outro. Olha aqui, mais ou menos assim. Vou desenhar vários de várias cores. Está aqui, ó. Então percebam que eu desenhei vários pontinhos nessa bexiga e esses pontinhos representam todos aqueles elementos que existiam e estavam juntos, aglutinados antes da grande explosão, antes do Big Bang. Estava junto, estava tudo concentrado nesse ponto, que está representado pela bexiga. Então, ocorreu a grande explosão, que eu vou representar essa grande explosão enchendo a bexiga de ar. O meu sopro de ar na bexiga representa o início da expansão. Era menor e aí aumentou o espaço, expandiu. Posso colocar um pouco de ar aqui na bexiga? Perceba que os pontos que eu desenhei de canetinha, que estavam meio centímetro de distância, eles se afastaram um pouco. Agora eu vou colocar um pouco mais de ar aqui dentro. Vocês vão perceber que vai aumentar a bexiga e os pontos eles vão ficando cada vez um mais longe que o outro. Olha só, eu coloquei mais ar e quanto mais ar eu coloco na bexiga, no balão, mais se distancia um ponto do outro. Os pontos vão ficando cada vez mais longe. Inicialmente, essa distância aqui era de meio centímetro. E agora já tem uns 4, 5 centímetros. Certo? Então eu poderia ficar enchendo de ar essa bexiga infinitamente. E esses pontos, eles se distanciariam um do outro infinitamente. Olha só. Lembra que os pontos estavam bem próximos um dos outros? E agora, depois que eu enchi bem a bexiga, os pontos estão distantes. Então, quanto mais eu encher de ar, mais distante vai ficar um ponto do outro. Essa é a ilustração da ideia do Big Bang, ou seja, após a explosão inicial, os elementos começaram a se afastar uns dos outros e foram se afastando, se afastando, se afastando, infinitamente se afastando. E eles estão até hoje se afastando uns dos outros, num movimento de expansão do universo. O texto diz que o início dessa expansão do universo ocorreu há cerca de 13 bilhões de anos atrás, ou seja, é uma data estimada, a idade do universo, de 13 bilhões, que está aqui embaixo. Lembrando que essas afirmações, ou essas definições, são feitas com base em estudos dos astrônomos, que, como nós vimos lá no início, são os responsáveis pelo estudo dos corpos celestes. E com base nesse estudo dos corpos celestes, é que os astrônomos criam um sistema de medida do tempo chamado calendário. Então, para não ficar muito grande o estudo desse capítulo, eu vou dividir ele em algumas partes. Essa foi a primeira parte. Eu quero fazer alguns pedidos para você. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, Ensaios Pedagógicos. O segundo, deixe o seu like no vídeo. E o terceiro pedido é, escreva seu comentário. Nos vemos então na segunda parte. Até daqui a pouco. Tchau.